Cumprimento a classe na paz do Senhor. Amém. Hoje, então, 17 de maio de 2020, daremos início à lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo nos diz: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e, derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, verso 14. A verdade prática nesse dia nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Como de costume agora, na nossa leitura bíblica em classe, eu leio o primeiro versículo, os irmãos podem dar sequência. A nossa leitura que se encontra em Efésios, no capítulo 2, e no verso 14 ao 19. O verso 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós temos aqui os hinos sugeridos da harpa cristã. Uma Valéria, tem condições de louvar com eles? 114. 432 é o mais. 432, então. Sugestão do pastor Francisco. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, para nessa ocasião aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Irmã Valéria. Na nossa arte. Quero saudar todos os irmãos da Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Amém. 432. Todos os irmãos que têm a harpa cristã, vamos adorar o Senhor Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Sempre tu por mim opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor. Minha vida toda
seja o nome do Senhor. Nesta lição de hoje, Cristo é a nossa reconciliação. Os objetivos a serem atingidos são: tópico 1, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Tópico 2, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E tópico 3, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Para a ministração dessa aula de hoje, então, gostaria de o pastor Wilson Ferraz. Poderoso Deus. Salvador Jesus Cristo. Amém. Estaremos então à busca de compreender o Espírito Santo de Deus a respeito da lição de hoje, dia 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, a esperança da humanidade. Textual: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, por esse texto nós vimos que existia uma separação que dividia, e nós vamos ver aqui que existia duas divisões na sequência da revista. Na terça-feira eu marquei aqui na leitura que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 21, 28 e 30. Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Nós vimos que existia uma separação entre o homem e Deus e também entre os gentios e também os israelitas. Nós vimos também, na verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Em Cristo foi feito desfeito duas inimizades. Uma inimizade dos homens com Deus e a outra inimizade do povo gentil e do povo israelita, os filhos de Israel. E na leitura em classe, como nós lemos, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio deles. Então, os gentios não tinham acesso ao templo, eles eram privados de cultuar a Deus. Então, com a vinda de Jesus, para realizar o sacrifício para a salvação da humanidade, também isso foi derribado. Outrora Deus falava com Israel, se dirigia a Israel, e os gentios ficavam à parte. Com a chegada, com a vinda de Jesus e o seu sacrifício, Deus então começa a falar com um povo seu, que ele chamou, isso é a igreja no todo, que é com quem Deus trata atualmente e também usa pelo seu Santo Espírito. Aqui no texto diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio deles. Aqui diz derribando uma parede, destruindo ela. Nós vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 44, 45 e 46, quando Pedro foi pregar ali na casa do gentio, quando realizou esse culto. Irmão Francisco, por gentileza, Atos dos Apóstolos 10 e 44. 10 e 44 em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver um texto ali que está registrado sobre quando o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Atos dos Apóstolos 10 e 44. Quem achou? 44. Por gentileza, pastor Francisco.
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Obrigado, irmão Francisco. Nesta ocasião, quando Pedro estava pregando ali, que era numa casa onde estavam os gentios, e ali a Bíblia nos relata que o Espírito Santo caiu. Em outras ocasiões nós vimos a palavra de Deus dizendo que o Espírito Santo de Deus foi derramado, mas nessa parte ele caiu porque existia uma inimizade entre os israelitas e também os gentios, e nesta ocasião eles viram que Deus não estava fazendo acepção de pessoa. O mesmo dom que deu aos israelitas também estava dando aos gentios. Então o Espírito Santo caiu, né? Nós vimos também Efésios capítulo 2, versículo 17, que diz: ele evangelizou a vós que estavam longe e aos que estavam. Identifica aqui sobre os israelitas e também os gentios, porque Deus chamou a Israel e os gentios. Aqui Deus estava unindo todos eles através de Jesus Cristo, que veio para reconciliar todos os homens, não apenas um povo, não apenas um grupo de pessoas, para que assim fosse diferente um dos outros. Nós precisamos compreender que cada um de nós não tem um melhor e nem um que Deus ame mais do que o outro. Nós temos que nos olhar e ver que todos nós pertencemos ao corpo que é de nós, dependemos uns dos outros. Nesta ocasião aqui, cada um, como nós vimos naquela passagem, onde que estava aquela pessoa caída, que foi perguntado para Jesus: quem é o teu próximo? E não deu importância. Passou também o sacerdote, importância para aquele que estava caído. Compreender e entender que cada um de nós, ninguém pode se manter ou viver isoladamente ou independente. Todos nós fizemos parte de um só. Vamos ver aqui a introdução. Se na lição anterior analisamos o Antigo acerca dos gentios, que os gentios tinham um estado que os gentios não podiam nem entrar no templo, tinha um muro que separava, eles não podiam cultuar a Deus, eles eram desprezados, né? Então Jesus veio e nos ensina que ninguém deve desprezar a ninguém, por mais pequeno que seja um membro do teu corpo. Vai doer todo o corpo, vai doer a cabeça. Então Jesus veio e com isso ensinando que ele fez um corpo só de todos. Nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, indicar que algo aconteceu. Então, para nós que somos gentios, nós estávamos, e os israelitas olhavam para nós diferente, povo sem direito de conversar com Deus. Nos trazendo esta grande oportunidade. Nós precisamos de Deus e ser grato
aquele que tudo fez. Pois lá no Getsemane, ele nos deu a grande vitória. Quando ele orava, e ele chegou como na parte humana do homem, Jesus disse: Pai, se possível, se o Senhor pode fazer isso, passa de mim esse cálice. Beba. Mas ele foi consolado. Viu anjos que lhe consolaram. Ali ele via eu e você, que estavam para nos trazer perto, abraçar nós que estávamos longe. Precisamos, irmãos, adorar a Deus e dar graças ao grande amor de Jesus Cristo. Aleluia. Que naquela ocasião tão cruel e tão angustiante, que o seu clamor foi ter esta inimizade, que diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Imagine alguém aqui na igreja para orar, e alguém esperar ele ali no portão e dizer: tu não pode entrar, e ele ter que voltar. Imagine alguém chegar e dizer assim: eu quero vir aqui me ofertar ao Senhor, e alguém chegar para ele e dizer: tu não pode, é privado disto. Imagine, aqui tem duas irmãs, mãe, chegar um filho e dizer: eu quero abraçar minha mãe, e alguém dizer: não pode. Nós nunca podemos ser o irmão mais velho que priva o irmão mais moço de ser abraçado pelo pai, de ser colocado o anel no dedo, de ser mudado a roupa, porque fez alguma coisa. Jesus veio e derrubou esta inimizade que existia. Nós temos que olhar um para os outros e ver: tu é meu irmão, tu faz parte do meu corpo, do corpo de Cristo, digo eu. Então, isto fez Jesus, porque ama a mim e ama você, de uma maneira que nem eu e nem você pode entender quão grande é esse amor. E nem o escritor consegue dizer, porque ele disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira. E ninguém achou, pastor Adelino, alguém ainda decifrar essa tal maneira. E às vezes nós somos tão cruéis uns para com os outros, e desprezamos um porque não é outro. Mas o olho não pode dizer que não precisa da mão. Jesus veio e derribou essas paredes, nos ensinando: vocês têm que se amar. E o segundo maior mandamento é este: ama o teu próximo a ti mesmo. E precisamos compreender: será que nos amamos a nós mesmos? Jesus veio e derribou essas paredes. Seguimos adiante. A separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A construção entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra que, com a proibição do acesso aos estrangeiros, o extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão
quando ele foi acusado, permitir um grego ultrapassar essas barreiras. Será, irmão? Vamos olhar para nós. Procedíamos como o apóstolo Paulo, colocava no pastor Delino a mão em alguém e trazia: não, eu quero que esse venha cultuar comigo. Não, mas ele não pode, tu vai ser penalizado. Somos capazes de fazer isso. Esta lição nos ensina para que nós compreendamos como temos que agir, porque Jesus derrubou as paredes de divisão. Quão triste era um gentil chegar: eu não posso adorar o Deus de vocês. Não, tu não pode mesmo, tu é uma pessoa diferente. De tal maneira, tem alguém que faz exceção porque o outro não está bem vestido, por causa do que possui. Jesus veio salvar a alma. Quando Samuel foi de Jesus, Deus disse a Samuel: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho. Nós temos que ver a beleza da alma, que isto é, que o Senhor almas através da pregação da sua palavra, porque dos dois povos ele fez um. Vamos adiante aqui. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Esta barreira era tão literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Tu não pode sentar à mesa para almoçar ou para fazer refeição com nós, deixar ele de lado, entregar um prato para ele, que ele não pode se servir na mesa, ali no alimento. E acontecendo, aleluia. Mas Deus, cheio de amor, olhou para a humanidade e viu, e ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê em Jesus, possa fazer parte da família de Deus. E ele disse: a todo quanto crê, ele lhe deu poder para ser feito filho de Deus. Não existe um filho melhor do que o outro. Existe aquele que tem uma afinidade maior com o Pai, tem. Deus ama todos, mas tem aquele que tem uma afinidade maior. Mas como é que é isso? Isso se dá pelo relacionamento. Quantos Deus chamou na Bíblia, que está registrado como meu amigo? Abraão. Abraão tinha um relacionamento maior com Deus. Quem de entre os que serviram a Deus, que Deus pediu o filho de sacrifício? Abraão. E o que Deus disse? Faria eu alguma coisa que revelaria ao meu amigo Abraão? Vamos revelar sua palavra, irmão. Aleluia. Deus nos chamou de filho, nos fez filho. Jesus, Pai muito amoroso conosco. E nós precisamos compreender, irmão, que todos nós fomos chamados, e nós não temos o direito, mas Ele nos deu o direito de chegar a Ele. Nós não temos, nós somos maus, mas Ele em Cristo Jesus nos fez uma nova criatura.
família de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos adiante assim aqui. O conceito da lei dos mandamentos. Aqui no item 2 ali eu risquei que diz assim: por mérito da cruz, Cristo, a divisória foi rompida. Não é mérito nosso, nós não merecemos, nós não somos dignos. Digno é algo muito elevado. Dignidade, digno é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos carente, dependente, pois a Bíblia diz que se nós confessarmos, deixarmos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos dá misericórdia, o Senhor nos abençoa. Irmão, Deus não precisa, eu vou tirar a bênção desse para dar para esse, não. O Senhor é riquíssimo em abençoar a cada um com as mais ricas e copiosas bênçãos. Queira magaraba cheia. Aleluia. Glória a Deus que vive e reina. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito reposa na divisão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei, 3 esferas, mas da mesma lei, que conduz de maneira a entender de modo que é triplo, mas é uma só. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Irmão, existe lei bíblica que nos ensina a nos conduzir, e nós temos que nos regrar por ela. Nós não podemos dizer assim: eu sou de maior, agora eu posso fazer assim e assim. Por que o fulano pode fazer assim e eu não posso fazer? Nós precisamos nos regrar, estar olhando pela lei moral como nos ensina. Essa não foi abolida, não passou. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não por meio de salvação. A lei é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festa, lua nova e de sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo de Deus diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Como é que eles eram de maneira rude, ruim para com os gentios. Aqui nós vimos também que fala sobre sacrifício, comida, dia de festa, lua nova e sábado. Existia o sábado semanal e também o sábado cerimonial, aonde que era tido também como um dia que se dedicava ao Senhor para lhe ofertar, lhe trazer oferta e também cultuar a Deus. Como também o Senhor ordenou para que tivesse o ano sabático. Então eles deveriam plantar 6 anos e no 7º ano a terra precisava descansar. E a Bíblia nos diz que Deus dará um juízo, um julgamento sobre aqueles que destroem a terra. Então, irmãos, nós precisamos nos conduzir na lei que Deus assim nos concedeu e está registrada para nos conduzir.
Agora, a lei cerimonial, essa toda Jesus cumpriu. Não é necessário mais outro sacrifício. Amém? A revogação da lei dos mandamentos, a alimentação das barreiras que dividiam judeus e gentios, cedeu pela revogação da lei dos mandamentos que consistiu em ordenança. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Ele se ofereceu a todos. Ninguém é maior do que o outro. O mesmo sangue que Jesus verteu na cruz para salvar aquele que é pequeno, também para salvar aquele que é grande. Ninguém pode dizer que é mais bonito do que o outro, ou que é melhor do que o outro, ou que tem mais do que o outro. O mesmo Senhor, o mesmo sangue é para a remissão de todos os pecados de todos os homens. E nós precisamos compreender, irmão, o homem, sim, o ser humano, existe uma coisa que ele tem que lutar tanto contra isso, que é chamado ego. O distanciamento. A salvação, irmão, nós precisamos alcançar e nos esforçar para alcançar aquilo que o Senhor nos deu. Mas a Bíblia nos diz que aquele que quiser seguir após Jesus precisa fazer algo que não é fácil. É negar-se a si mesmo, botar a cruz sobre os seus ombros e seguir a Ele. Difícil é negar-se a si mesmo, mas aquele que assim fazer, ele vai ter a vida eterna. O Senhor disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai salvar-se. E nós precisamos compreender que Jesus negou-se a si mesmo. Veja uma coisa, irmão, Jesus despiu-se da sua glória. Ele, Deus, não, agora eu vou ser homem. E além de ser homem, ele passou a ser servo. E se tornou servo e obedeceu. E se sujeitou a todas as situações. Quando ele estava diante de Pilatos, diante dos seus algozes, e quando lhe julgava, foi dito assim: eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te matar. E ele disse: nenhum poder teria se Deus não te desse. Ele podia, na hora que ele foi para ser preso, que um dos seus servos tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E ele disse: guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não imaginas tu, não pensas tu, que se orasse ao meu Pai, ele daria 12 legiões de anjos, uma legião de anjos para cada um. Quando ele disse que vieram buscar a ele disse assim: a quem buscais sou eu, os que foram buscar e caíram. Então nós precisamos aprender de Jesus Cristo, né? Diz: visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício. Deste modo, revogação aqui aludida é da lei cerimonial, a lei moral. Nós precisamos viver nela, nós precisamos observar e não mudar os marcos estabelecidos pelo Senhor, que resulta em separação entre os gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenâncias ritualistas e assim a inimizade foi desfeita.
Parágrafo 2. Pela paz Cristo fez um novo homem. Pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada entre ambos os povos, judeu e gentil. Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. Precisamos compreender o que é a paz. Às vezes choramos, orando a Deus. E a pessoa precisa saber que a paz que o Senhor nos dá não é a mesma paz que há no mundo. Uma vez foi dito para alguém que estava na escola desenhar a paz. Aí um desenhou um bosque muito bonito, o outro desenhou uma calmaria, as ondas do mar calmo, e outro desenhou um pássaro que estava assentado em um galho, e um vento muito forte, mas aquele pássaro cantava. E alguém disse: isto é a paz. Ainda que o vento sopre, mas aquele que está em Cristo está seguro. Isto é paz, e não é a paz que o mundo dá. É uma paz diferente. É uma paz que alguém canta quando chora. É diferente da paz que se vê no mundo. O mundo prega a paz, mas faz guerra e diz: eu estou fazendo guerra para ter paz. Isso não é paz. A paz é aquela que o Senhor Jesus Cristo nos dá. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, de um estado de tranquilidade, A Bíblia diz: aquele que andando e chorando leva a preciosa semente, dará os seus molos em suas mãos. E de uma tranquilidade espiritual. Nas passagens em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens. Aqui existia duas inimizades. Um achava, olhava para o outro e dizia: eu sou mais do que você. E o Senhor disse no segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós temos que parar e olhar para nós e dizermos assim: realmente eu amo. Amar não é sentimento, amar é comportamento. Banalizar a palavra amar e deixar de entender a mensagem que o Senhor dá a respeito do amor. Vamos adiante aqui. Sua morte na cruz desfez nossa inimizade, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. Promovendo assim a paz. É a maneira que precisamos ter o comportamento. Como é que a Bíblia diz? Orar pelos que te perseguem, é isto? Bendizer os que te maldizem. Bendizer os que te maldizem. E agora, irmãos? E às vezes a adrenalina, o estresse nos sobe. E tem uma expressão que é humana que diz assim: existe sangue nos olhos. Jesus Cristo. Nós viemos o mundo, irmão, Jesus nos salvou para sermos diferentes. Para alguém olhar para nós e dizer assim, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, que possamos ser vistos como Eliseu foi visto, que aquela sunamita disse: aquele homem é um santo homem de Deus, aquela mulher é uma santa mulher de Deus. Olha como é que anda, olha como é que fala, olha como é que olha como é que procede. É isso que o Senhor quer que nós sejamos e que a lição bíblica nos ensina.
Não podemos estar aqui apenas para dizer, eu tive numa... O que eu aprendi? O que eu me alimentei? Eu estou ouvindo a pregação. Eu ouvi, mas é apenas uma lição, é apenas um tempo que passou. Não pode ser assim, irmão. Nós temos que ser fortalecidos pela palavra de Deus. Toda árvore, para ser resistente em todas as ocasiões, e todo cristão, para ser firme, precisa, é necessário. A árvore, quando cresce 1 metro, ela tem que ter mais 1 metro de raiz. O cristão, quanto mais ouve a palavra, mais a sua fé tem que ser observada e fortalecida em Cristo Jesus. E quando alguém perguntar a razão da sua fé, ele disse, eu creio em Deus. Como é que foi a oração de Abacuque, irmão? Costumamos a fazer a oração e queremos, e a oração de Abacuque, quantos sabem? A oração do Pai Nosso, quantos de nós nada a oração do Pai Nosso? Precisamos aprender. Item 2, Cristo, aqui eu já li, pastor Francisco, não, né? Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é a razão, é o motivo da nossa paz. E é tão extraordinário que ele subiu ao céu e se sentou à destra de Deus. E ele é o sumo sacerdote que intercede por nós e o advogado que advoga a nossa causa. Quando o inimigo nos acusa diante de Deus, ele diz, Pai, eu verti o meu sangue por ele e o meu sangue comprou e o resgatou. Diz assim, Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz. Ele não é apenas o autor da paz, mas literalmente é a nossa paz. Ter Cristo é ter paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Outrora Deus estava ali no lugar santíssimo. Quando Jesus na cruz do Calvário, Ele inspirou e disse, Pai, a obra que me deste a fazer está consumada, entrega em tuas mãos o meu espírito. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e agora entrar com sacrifício de animais para chegar diante de Deus. Agora é dobrar o joelho e dizer, Jesus, eu estou aqui. E Ele vai nos ouvir, Ele vai te ouvir, e Ele vai responder, porque a Bíblia diz que a sua mão está estendida e os seus ouvidos estão abertos para me escutar, a mim, a você, a cada um que se chegar a Ele. Mas pastor, a pessoa pode dizer, eu fiz isso, fiz assim. Nos purifica de todo o pecado. E Ele veio não para habitar em casa feita por mãos de homem, como se necessitasse de alguma coisa, é o que diz a Bíblia. Cada um de nós e nos fazer a habitação dele. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e o meu Pai viremos a Ele, e nele faremos morada. Que alegria é esta, irmão? Com grande alegria, saber, Deus habita em mim. Não sei se aconteceu com alguém de vocês, viajando no ônibus ou andando, de repente se sente um gozo tão grande. Não estamos na igreja, não estamos ouvindo a palavra,
mas aquele gozo dentro da gente, assim, já sentiu? Já sentiu? Já sentiu, pastor Marcos? Às vezes a gente começa a chorar. Vira o rosto para um lado, para a pessoa que está... Mas é o gozo dos céus, o gozo de Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Não existe alegria, não existe nada maior do que ter Jesus dentro de si. Não existe. Uma ocasião prendiam Bíblias em alguns lugares de um regime, uma nação de um regime muito, regime ditatorial. E chegaram para apressar, já vou contar logo direto. Chegaram em uma casa, bateram na porta e pediram para uma senhora se ela tinha Bíblia em casa. Ela disse que tinha. E aí, aquela personalidade disse: só pode me entregar? Ela: posso. Ela foi lá e entregou sorrindo para eles. E eles ficaram pasmos. A senhora não vai brigar pelo seu livro? A senhora não vai nos xingar pelo seu livro? E ela disse assim: não, pelo livro eu não vou xingar vocês, não vou brigar, vocês podem levar. O livro, a Bíblia você pode levar. Agora o que está aqui dentro de mim ninguém tira. Porque Ele é poderoso para guardar o depósito em minha vida. E Ele é poderoso para guardar o depósito na vida de cada um. Glória. Sopra o vento, corre as águas, mas aquele que está edificado na rocha jamais será abalado. Aleluia! Vamos adiante. A nova humanidade, formada por Cristo, uniu os povos ora se hostilizava. Dos dois, um novo homem. Não é para existir diferença. Às vezes, como dizemos assim, picuinhas, as grandes desavenças acontecem por coisas mínimas, por coisas banais. E nós precisamos pedir a Deus o dom e clamar porque os dons se buscam. E Senhor, o dom de discernir pelo Teu Espírito Santo, para que nós podemos, irmão, não estranhar os ardis de Satanás e sabermos: o Senhor está comigo e o Senhor é que me fortalece. É em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único possível era em Cristo, é por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, um novo povo, por quem Deus fala, por quem Deus mostra. Irmão, a igreja buscando a Deus, se for necessário, Deus troca a rua de lugar. Há porventura alguma coisa impossível ao Senhor? Não há. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo que criou este novo povo, fazendo a paz. Nele, eliminada a excepção de pessoas, e etnia e classe social desapareceram. Às vezes pode alguém dizer: eu não vou sentar perto desse por causa disso, por causa daquilo. Não, irmão.
Como é que nós vamos cantar no céu todos juntos? Ah, eu quero cantar junto contigo no céu, mas aqui não quero ficar perto de ti. Irmão, nós precisamos mais do que nunca agarrar-nos aos pés de Cristo e aprendermos dele para termos paz em abundância, né? Item 3, pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Neste corpo, irmão, é no corpo que pertence a Cristo que Ele é o cabeça. Nós precisamos estar ligados a Ele. E isso é pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, todos nós fomos batizados com o mesmo Espírito. E assim formamos um só corpo. Então o Espírito de Deus habita em cada um para formar um só corpo. Nenhum de nós, quanto à palavra de Deus, pode interpretar ela diferente, porque a palavra é uma só e ela não muda. A interpretação da palavra de Deus, ela é única. Eu não posso pensar sobre a palavra de Deus, porque Deus diz assim, que a sua palavra permanece para sempre. E nós somos um só corpo. O sangue que corre na mão, corre no coração, corre na perna e assim sucessivamente. Assim somos nós. Aleluia! O Espírito de Deus que fala com o Senhor, fala comigo. O Espírito de Deus que fala contigo, fala comigo. O Espírito de Deus que fala contigo, fala com o outro. Aleluia! Aleluia! Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos diz, vai por aqui, fica quieto, não fala. Fala isso. Alabaxei, labagalama, labaxei, caramagaia. Aleluia, Jesus Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. E às vezes falamos de Jesus, oramos, e as lágrimas não aparecem. Quem lembra-se de outrora, pastor Adelino, por gentileza, permita-me citar o seu nome, de pessoas que vinham à frente na hora do convite. Quantas vezes víamos aqui lágrimas que ficavam no chão? Se lembra do parquê? Quantas lágrimas ficavam ali? Quantas vezes a pessoa chegava aqui abatida, triste, mas quando ia embora ia cantando só o Senhor é Deus. Aleluia! Isso é verdade. Quantas vezes o Senhor falou e disse que o cristão, quando vir para a igreja, tem que trazer a Bíblia, a harpa, o lenço e a oferta. Nenhum item pode ser esquecido. Se as fábricas de lenço não mudassem a sua estratégica, hoje não existiam mais. Cada cristão precisava ter. Você trouxe a Bíblia, levantar a Bíblia, eu trouxe a eu trouxe o lenço e eu vou dar minha oferta. Ah, mas por que tu fala isso, pastor? Porque isso é bíblico. E eu preciso compreender todas as coisas exigidas. Se alguém levasse a oferta e ela não fosse completa, faltasse a oblação, a libação, se faltasse ali um líquido para colocar sobre a oferta, ela não estava completa.
as irmãs que cozinham, se for fazer o arroz e faltar, vai queimar. Mas se bota o azeite, bota o tempero lá da sala, quando está sentado, se ouve o lado de alguma peça, se sente aquele cheiro suave. Mas se faltar o óleo, vai sentir um cheiro queimado. Nós não podemos ser cristão pela metade, de meio coração. Nós precisamos ser cristão completo. Aleluia! O réu era açoitado. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos na ponta. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essa razão a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou afrontas, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez menção em nosso lugar. Apanhar, levar uma pancada de um chinelo dói. Agora levar uma pancada de um relho, um azorraque, com chumbo na ponta e com osso. O chumbo era para fazer hematomas e o osso é para cortar. Mas isso é bíblico, pastor, é bíblico. A Bíblia diz assim: os malvados abriram sulcos profundos em minhas costas. O que é sulcos? São valas. Alegrada na cheia, como um cordeiro mudo, levado diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca, por causa de mim, por causa de você. Ah, meu Deus! Historiadores dizem, nós sabemos que na lei era para ser 50 laçaços menos um só era misericórdia, não veja só que misericórdia. Mas em Jesus foi batido, o pastor Francisco, sem limite. Por que ele caiu? Não tinha força para levar a cruz. Já tinha saído muito, já tinha derramado muito sangue. Nessa que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. O que a paz, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, mensagem da cruz, apregou-a. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. Quando Jesus nasceu, o que diz? Paz na terra entre os homens de boa vontade. Porque ali estava nascendo um menino que nos traria paz. Então a Bíblia nos relata e diz que ninguém que tem o Espírito de Deus, ele diz ao contrário, mas aquele que Deus diz que Jesus Cristo vem em carne, vem em sangue, porque pelo seu corpo ele realizou a reconciliação de nós com Deus e realizou a nossa reconciliação uns com os outros, entre gentios e israelitas. Reconciliados na cruz, em um corpo. Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
porque estou crucificado com Cristo. E assim nós devemos pensar. Vamos orar uns pelos outros, irmãos. Vamos orar e buscar ajude. Precisamos chegar todos juntos. Se alguém está levando a bandeira e por acaso tropeça, o outro chega e agarra a bandeira. Vamos levantar a bandeira do Evangelho e dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, só Ele batiza com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar judeus e gentios com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre o homem e Deus. Vertical, entre o homem. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que diz respeito entre os judeus e os gentios. Existia duas inimizades, mas de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou o nosso a ira de Deus, por causa dos pecados que estavam sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Às vezes alguém pergunta e diz assim: a igreja vai entrar a grande tribulação. A igreja não vai ser ferida pela grande tribulação. Ali é a ira de Deus. E a ira de Deus, o Senhor Jesus na cruz do Calvário pagou o nosso preço e realizou a justiça. Porque Deus não nos chamou a ira, da salvação em Cristo Jesus. Ele vai levar-nos para junto dele. E a ira de Deus, as 7 trombetas da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus que vai ser derramada sobre esse mundo. A igreja não passará por ela, porque é a menina dos olhos de Deus e comprada com o sangue de Jesus Cristo, foi na cruz do Calvário. Poderoso. Conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as paredes e aboliu as ordenanças cerimoniais que servia de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade. Que felicidade isso aqui! Cria isso aqui! Criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo. Quem é esse povo? O corpo de Cristo. E o que ele disse? Ele não botou empregado para edificar essa igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu vou cuidar da minha igreja. E disse: eu não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós.
sejamos firmes em Cristo, orando uns pelos outros e cuidando de estarmos em pé diante do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pastor Francisco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos tem dado e somos edificados pela palavra poderosa do nosso Deus, que ela possa causar em nós um efeito para a vida eterna, amém? E nós possa viver realmente como a palavra de Deus tem ensinado, e assim a igreja de Cristo será vitoriosa para a glória de Deus. No próximo domingo, no dia 24 de maio, nós vamos estudar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, amém? Então no próximo domingo a lição de número 24. Hoje à noite nós temos o culto da família, às 19 horas, os domingos agora. Os cultos são às 19 horas, nesse horário de inverno. E lembrando aos irmãos que às 11 horas e 45 minutos tem o programa Boas Novas, que dá início ali pela Rádio Sobral, AM 1140. Ou se não tem rádio, www.radio Jornal Sobral, tudo junto, e você vai acessar ali a página, vai poder ouvir ou também assistir ao vivo ali o programa nos estúdios. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela oportunidade e já de antemão quero antecipar para os irmãos que segunda-feira vai iniciar uma campanha de oração de jejum aqui pela manhã, dar-se início às 8h30 da manhã, todos os dias, A irmã Ivani nos ligou e pediu que a gente reforçasse esse anúncio. Não é especificamente do círculo de oração, as irmãs vão estar aí à frente desse, mas é com toda a igreja, com todos os irmãos e irmãs que desejar vir, os que não trabalham e que têm condições de vir, venham, vai ser uma bênção. Encerrar no domingo, também a partir das 8h30 da manhã, no domingo, estaremos aqui com a escola, a oração, a escola, e depois os que desejarem ficar conosco até o determinado horário, que eu até pedi para a irmã me mandar o horário que ela tinha. Até às 11. Até às 11, Na semana até às 11. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Pastor Adelino, por gentileza, faz essa oração. Pai nosso que estás no céu, Louvado seja o seu nome. Graças, Senhor, Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, pela para bênção, aprendermos da pela tua palavra. vitória alcançada. Senhor, nos abençoe, nos guarde. Sim, Pai, em nome Que de esta Jesus. palavra que aprendemos nesta manhã Cremos, ó possa Deus, ficar guardadas no nosso coração. aleluia. Abençoa cada um que está conosco. Sim, Senhor, em Senhor nome nosso de Deus, Jesus. e também te pedimos. Aleluia. Continuamos te lembrando do filho Daniel que Da está vitória para a enfermo. tua igreja. Guarda ele lá e que a cura venha através do poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja com todos. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Deus abençoe.